Fala galera, beleza? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a distribuição de Poisson. Vamos lá? Muitas vezes vocês já devem ter se deparado com esse tipo de erro. Um erro aí do sistema ou, na verdade, falhas de computador ou o número de falhas de um computador num dia de operação. Bom, esse tipo de falha a gente pode contabilizar, tá? Numa distribuição de Poisson. Outros exemplos são o seguinte: número de chamadas recebidas por um telefone durante um determinado tempo, no caso aqui 5 minutos, ou até mesmo o tempo de espera em uma fila. Todos esses exemplos a gente pode utilizar a distribuição de Poisson para fazer uma previsão ou alinhar o nosso modelo matemático, tá certo? Bom, vamos ver então agora a definição. A distribuição de Poisson ela é uma distribuição discreta de probabilidade de uma variável aleatória x que satisfaz algumas condições. A primeira, o experimento consiste em contar o número de vezes x que um evento ocorre em um dado intervalo contínuo. O intervalo pode ser de tempo, área, volume ou outro intervalo contínuo, conforme a gente viu aí no exemplo anterior, tá? A probabilidade de um evento acontecer é a mesma para intervalos de mesmo tamanho. Igual na distribuição binomial, a gente tem que ter a mesma probabilidade de acontecer para cada evento. E 3, o número de ocorrências em um intervalo é independente do número de ocorrências em outros intervalos não sobre aquele velho lance lá da independência, tá? Dos nossos experimentos. Então aqui também é válido. Bom, a fórmula da distribuição ou a função de probabilidade de Poisson é dado por essa expressão, onde P de x é igual ao EX, que é o valor esperado elevado a x, vezes o Ezinho. Para quem não lembra, é esse aqui, ó, o número de Euler, que é o 2,7, 18, 28, 18, 28. Então vai ficar o Ezinho elevado a menos E de x, tudo isso dividido por x fatorial. Bom, uma característica dessa distribuição é que a variância é igual ao valor esperado. Então, se eu quiser tirar aí o desvio, basta eu tirar a raiz quadrada aí do E de x, tá bom? Vamos ver um exemplo, então. Suponha que estejamos interessados no número de carros que chegam a um caixa automático de um banco, um drive-up, durante um período de 15 minutos nas manhãs de fins de semana. Considerando que a distribuição de probabilidade é dada pela função de Poisson e que a análise dos dados históricos mostre que o número médio de carros que chegam num período de 15 minutos é de 10, qual a probabilidade de exatamente 5 carros chegarem em 15 minutos? E qual o desvio padrão? Bom, vamos lá. X é o número de carros que chegam em um período qualquer de 15 minutos. E o nosso E de x, ou o nosso μ, tá certo? É igual a 10, o nosso valor esperado. Bom, então eu vou substituir esse 10 aqui na nossa função. Então vai ficar P de x é igual a 10 elevado a x vezes Ezinho elevado a menos 10 dividido por x fatorial. E o que eu busco aqui, galera, é fazer o que? X igual a 5, que ele quer saber a probabilidade de exatamente 5 carros chegarem em um período aí de 15 minutos. Então, substituindo isso daqui, eu tenho que a probabilidade vai dar 0,0378. Eu vou fazer na calculadora com vocês dessa forma, porque é interessante que a gente faça toda a operação junta, porque esse e elevado a menos 10 ele é um valor muito pequeno. Se a gente começar a arredondar, a gente não vai conseguir chegar nos valores aí de probabilidades corretamente. Então, eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Bom, estou com minha calculadora aqui, então vamos lá. Ó. Vou pegar aqui 10 elevado a 5. Então, primeiro a gente abre o parênteses, 10, e aqui o x aqui, ó, para a gente colocar o elevado a 5. Beleza, fizemos isso, multiplicado pelo Ezinho. Shift E menos 10. Então tá lá, o menos foi 2 vezes, né? Só apagar aqui para ficar certinho. Beleza, fechou o parênteses, tudo isso é dividido por quem? Por 5, Shift, e aqui coloco o fatorial. Também foi 2 vezes aqui. Então, é só voltar aqui para tirar essa operação. Feito isso, dá o igual. Olha lá, 0,0378. Opa, bateu certinho, né? Então, fazer dessa forma aqui vai auxiliar
vocês a obterem os resultados mais corretamente. Bom, nos outros eu não vou ficar fazendo exatamente essas contas, porque a gente já fez, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Bom, o que ele pediu também foi o desvio, né? Então, basta eu tirar a raiz quadrada aqui do meu valor esperado. Então, está dando 3,16. O que eu posso entender é o seguinte, que meu E de x é igual a 10. E o meu desvio é igual a... Vamos colocar aqui 3, tá, gente? Então, meu intervalo vai ser o quê? De 7 até 13, né? Então, o valor esperado é 10 com um desvio padrão aí de mais ou menos 3. Tá certo? Bom, vamos fazer um exemplo 2 aqui para poder fixar melhor o conceito. Ele fala assim: a NSC estima que acidentes de trabalho custem às empresas dos Estados Unidos quase 200 bilhões anualmente em perda de produtividade. Com base nas estimativas do NSC, espera-se que as companhias com 50 funcionários apresentem uma média de 3 acidentes de trabalho com funcionários por ano. Responda as seguintes questões com relação às companhias com 50 funcionários. A probabilidade de não haver acidente de trabalho durante um ano, ou seja, quando x for igual a 0. Qual seria essa probabilidade? Bom, eu sei que x é igual à probabilidade de ocorrer acidente de trabalho no ano, e aí eu substituí aqui o 3, né, no nosso e de x. Então ficou p de x igual a 3 elevado a x vezes ezinho elevado a menos 3, tudo isso dividido por x fatorial. O que eu vou fazer? Quando x for igual a 0, substitua esse valor e obtém aqui o nosso resultado, 0,04978. Show de bola! Na letra B, ele pediu o seguinte: qual é a probabilidade de ocorrer 1 ou 2? Ou seja, eu tenho que somar a probabilidade de 1 mais a probabilidade de 2. Então, foi o que eu fiz aqui, tá, gente? Quando eu somo as probabilidades, está dando 0,149 a P1 e 0,2240 a P2. Somando, eu tenho aproximadamente 37,34% disso acontecer. Na letra C, ele fala o seguinte: qual é o valor esperado de acidentes de trabalho durante 6 meses? E aqui, gente, é uma regrinha de 3, tá? Se em um ano, ou seja, em 12 meses, eu tenho 3 acidentes, né? Em 6 meses, eu vou ter E de X acidentes. Então, fazendo essa regrinha de 3, eu tenho lá, ó, 1,5, e é o nosso resultado. Bem simples, tá? Letra D, ele pede a probabilidade, então, de nenhum acidente ocorrer em 6 meses. Então, eu vou usar agora o nosso 1,5. 1,5 elevado a 0 vezes E elevado a menos 1,5 dividido por 0 fatorial. E está dando 0,2231. Show! Esse aqui é o nosso resultado. Bom, vamos fazer mais um exemplo para poder a gente fixar esse conceito. Ele fala assim: os passageiros de uma empresa aérea chegam aleatória e independentemente ao balcão de controle de passageiros de um importante aeroporto internacional. Taxa média de chegada é de 10 passageiros por minuto. Calcule a probabilidade de ninguém chegar no período de 1 minuto. Vamos lá, então. Probabilidade de ninguém chegar é fazer o quê? O P de 0. Então, eu vou colocar aqui 10 elevado a 0 vezes E elevado a menos 10 dividido por 0 fatorial. Quando eu faço essa continha, eu chego a 0,000045, ou seja, uma probabilidade muito pequena, tá? Letra B, calcule a probabilidade de 3 ou menos passageiros chegarem. Então, a minha probabilidade total aqui é o seguinte: eu vou ter que fazer P de 0 mais P de 1 mais P de 2 mais P de 3. Fazer todas essas e somar, tá certo? O P de 0 a gente já fez. Então, o P de 1 vai ser o seguinte: vai ser 10 elevado a 1 vezes E elevado a menos 10 dividido por 1 fatorial. Está dando 0,00045. O P de 2 vai ser o quê? 10 ao quadrado vezes E elevado a menos 10 dividido por 2 fatorial. E o P de 3 vai ser 10 ao cubo vezes E elevado a menos 10 dividido por 3 fatorial. Vamos colocar nossas respostas aqui agora. Está dando aqui 0,002269 e o outro
0,07566. Se eu somar todas as probabilidades aqui, ó, meu P total está dando 0,0103, ou seja, aproximadamente 1,03%. Beleza? Bom, continuando nossa questão, ele fala assim, letra C, calcule a probabilidade de ninguém chegar no período de 15 segundos. Bom, então a gente tem que fazer a primeira regrinha, né, para saber o valor esperado em 15 segundos. Então vai ser o seguinte, 10 passageiros chegam em 60 segundos. Em 15 segundos, eu vou ter um número novo e de x, que aí vai dar 150 por 60. Está dando 2,5. E aí eu quero saber a probabilidade de ninguém, ou seja, 2,5 elevado a 0 vezes z elevado a menos 2,5 dividido por 0 fatorial. Eu tenho 0,08208. Essa é a nossa probabilidade, tá certo? E a última ele fala assim, ó, calcule a probabilidade de no máximo um passageiro chegar no período de 15 segundos, ou seja, a probabilidade total vai ter que ser o P de 0, que a gente já fez, mais o P de 1. Então a gente vai usar essa formulinha aqui para poder fazer o P de 1. Vamos lá. Vai ficar 2,5 elevado a 1 vezes e elevado a menos 2,5 dividido por 1 fatorial. Tá certo? Então eu vou ter aqui de probabilidade 0,2052. Então somando tudo isso, o P total vai ser o seguinte, 0,2873 aproximadamente, ou seja, 28,73% de chance disso acontecer. Bom, então é isso, galera. Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês tentarem e fixarem melhor o conceito. Até a próxima!